Glória a Deus. Amém? É muito bom nós estarmos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Você encontrou aí, meu querido? Dá um glória aí. Amém. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-me ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes as redes. Amém? Queridos, aqui nesse texto, eu quero trazer para as nossas vidas hoje um tema que é vivendo um novo tempo. Quem daqui precisa viver um novo tempo? Eu preciso viver um novo tempo. E é isso que esse texto nos ensina. Esse texto ele nos fala de 2 personagens. Primeiro, de Jesus, seguido por uma multidão, que o apertava porque queria ouvir ele falar. E segundo, está aqui Pedro, o nosso personagem. Pedro, um pescador, que depois vai se tornar um grande apóstolo. Mas para ele percorrer essa caminhada, ele nos deixa algumas lições aqui nesse texto, para que nós possamos alcançar o quê? Viver esse novo tempo. Pedro viveu esse novo tempo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador. Mas ele não era um simples pescador, porque era o que? A sua profissão. Pedro, ele era um empreendedor da pesca. Por que eu digo isso para você? Porque ele tinha veículos, certo? Ele tinha os barcos. Ele tinha ali os maquinários, o quê? As redes. E no versículo 10 vai dizer que ele tinha sócios. Então eu entendo que ele era um grande empresário da pesca. E a palavra do Senhor diz que ele ficou a noite toda pescando e não pegou exatamente nada. Para quem é pescador aqui, e qualquer pescador amador, quando vai para a beira de um lago, de um rio, seja o que for, você anseia por pescar alguma coisa. E quando você não pega nada, você fica frustrado. E você pode entender aqui a decepção e a frustração de Pedro. Ele ficou a noite inteira, com todos ali os seus amigos, seus sócios, jogando a rede, tirando a rede, sem pegar unicamente um peixe. Então, nesse momento, Pedro está o quê? Decepcionado. E ele está à beira da praia, o barco já está para fora, e eles estão lavando as redes. Talvez Pedro estivesse pensando ali: o que eu vou levar para minha casa? Eu tenho contas a pagar. Pedro tinha uma família, porque se você voltar no capítulo 4, você vai ver Jesus curando a sua sogra. Então eu entendo que Pedro tinha uma família, que dependia dessa pesca, que dependia da venda desse peixe, para pagar as suas contas e para o seu sustento. Só que eles não pegaram nada. Mas em determinado momento, quem que chega nessa praia? Jesus. Jesus, acompanhado de uma multidão, vai ao encontro de Pedro. Quando Jesus chega, meu amado, você pode estar enfrentando qualquer tipo de dificuldade, mas as coisas vão começar a mudar na tua vida. Quando Jesus chega ali diante de Pedro,
diante daqueles pescadores e encontram eles ali lavando as redes, limpando as redes. Porque peixe nada, mas enrosco muito, sujeira demais. E Pedro começa ali a limpar essas redes. Deixa eu virar a página do meu iPad aqui. E Pedro nos ensina o quê? Alguns passos. E o primeiro deles é o quê? Não desistir. Pedro estava decepcionado por não pegar exatamente nada. Mas o que ele nos ensina ali no ato de estar limpando a sua rede? Olha, não deu certo hoje. Eu não consegui pegar nada hoje. Mas isso não vai me parar, porque o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Pedro estava se preparando para o próximo dia. Ou seja, eu posso perder uma batalha, mas eu não vou perder a guerra. Eu posso sofrer uma decepção hoje, eu posso passar por uma angústia hoje, eu posso passar por qualquer problema. Mas isso não vai me paralisar. Eu não vou desistir. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Talvez você chegou aqui, você passou por um dia hoje turbulento. Talvez você está enfrentando uma situação difícil dentro da tua casa, com filho, com esposa, com empregados, na faculdade, na escola, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo para você, não desista. Porque o que você passou hoje não vai definir o teu futuro. Porque o dia de amanhã, ele vai ser melhor. Pedro estava aqui ali, limpando. Jim Carrey, o ator, a primeira vez que ele foi fazer um stand-up, ele foi vaiado. Ninguém gostou daquilo que ele apresentou. Naquele exato momento ele não tinha valor nenhum. Ele desistiu? Não. Hoje Jim Carrey ele não é vaiado, mas ele é ovacionado por tantos filmes, por tantas coisas que ele fez, porque ele não desistiu. O que ele enfrentou ali, o primeiro ato dele, a decepção, não fez ele parar, mas ele continuou. Moisés, quando foi falar com o faraó, diz, liberta o meu povo. O que o faraó fez? Não vou libertar não. Ele voltou. Moisés desistiu? Não. Eu vou para o segundo dia. Liberta o meu povo. Eu não vou libertar não. Moisés não desistiu quando ele recebeu não. Ele permaneceu, ele lutou. E o que eu quero falar para você nessa noite é que você não pare, que você não desista, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar. Será que Moisés poderia imaginar o que iria acontecer na vida dele? Que ele chegaria um dia diante de um mar, e esse mar iria se abrir para que ele passasse, todo o povo atrás dele passasse em seco? Não. Então quero dizer para você nessa noite, não desista. Permaneça, lute, não deixe que as decepções de hoje paralisem o dia de amanhã. Os teus sonhos não vão morrer. A segunda lição que ele nos ensina é o quê? Valorize os seus recursos. Pedro estava lavando as suas redes. Era o recurso que ele tinha. Talvez se fosse eu e você que chegasse ali a noite inteira cansado, decepcionado, teria abandonado tudo dizendo assim, depois eu volto, depois eu lavo, depois eu cuido, não quero mais saber disso não. Pedro poderia ter feito isso, mas ele teve uma atitude de valorizar o que? O seu recurso, era o seu ganha-pão. Pedro limpa aquelas redes. Pedro não joga fora aquilo, mas ele permanece.
E o Senhor está dizendo para você, valorize os seus dons, permaneça naquilo que Deus te deu. O que você tem feito com aquilo que Deus tem acrescentado na tua vida? Adão, quando ele estava lá no jardim do Éden, e aí o Senhor fez toda a criação, e falou assim, Adão, você vai colocar agora o nome nos animais. E ele começou a olhar ali, ele viu o leão, achou a leoa, viu o tigre, a tigresa, e foi colocando nome para todos aqueles animais. Mas Adão, ele estava sozinho. E Deus viu aquilo. Deus olhou e falou assim, olha, falta algo. E o que Deus fez? Haja Eva, e aí Eva foi criada? Sim ou não? Não. Ele pegou o barro ali de novo e começou a moldar para fazer a Eva? Não. Ele coloca Adão num sono profundo, porque o que Adão precisava já estava dentro dele. Deus tira ali a sua costela e dali ele forma Eva, a sua companheira. O que você precisa, meu amado, para que o teu sonho nasça, cresça, já está dentro de você. Você só precisa encontrar e retirar isso. Não precisa vir nada de fora. Já está dentro de você. Já estava dentro de Adão. Eva saiu dali de dentro, meu amado. Valorize os teus recursos. Valorize os teus dons. José era um cara que tinha muitos sonhos, sim ou não? Que sonhava muito. O Senhor dava sonhos de revelação para ele. E ele sonha lá que um dia ele seria governador. Ele já tinha sonhado isso. E lá na frente, como que isso se realiza? O copeiro ele sonha, ele interpreta aquele sonho, depois o copeiro vai falar com o faraó, porque faraó também tem um sonho e não entende, e José vem e interpreta aquele sonho. E foi isso que o tornou governador do Egito. Os teus sonhos já estavam dentro dele. O que o Senhor quer falar com você nessa noite é que Ele quer te usar aonde você está. É com as ferramentas que você já tem. É com o dom que o Senhor já te deu. De que maneira você tem usado isso? Como que você tem desempenhado aonde o Senhor tem te colocado, lá no teu emprego, na tua escola, no meio dos teus amigos, no meio da tua família? Da maneira que Deus quer te usar, já está dentro de você. Não abra mão. Valorize os teus recursos. A terceira lição que ele nos ensina é o quê? Afastar-se da terra. A palavra do Senhor diz assim, que entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Jesus, ele entra no barco de Pedro. De uma forma normal, se fosse eu e você entraria no barco de Pedro? Não. Por quê? Nada estava dando certo para Pedro naquele dia. O cara ficou a noite inteira pescando, não pegou nada. Azarado, fracassado, um dia de decepção. Talvez uma pessoa que era não grata naquele momento para você conversar. Você já tentou conversar com alguém que sofreu uma decepção naquele exato momento? Talvez ela vai te dar
coices, patadas, vai te empurrar, vai te maltratar. E era nessa situação que Pedro se encontrava. Mas Jesus escolheu entrar, naquele momento, no barco de Pedro. E o Senhor, nessa noite, escolheu entrar o quê? Na minha vida e na tua vida. Não importa o dia que você passou hoje. Não importa a situação que você está enfrentando. O Senhor está entrando que é na tua vida hoje. E é do jeito que você se encontra, mal-humorado, decepcionado, com o coração partido. O Senhor está entrando no teu coração. Jesus afasta ali aquele barco um pouco da terra, porque naquele exato momento, meu amado, a preocupação ela não resolvia nada. A preocupação ela não resolve os nossos problemas. Você já tentou deitar preocupado com alguma coisa? Você vira para lá, você vira para cá, e a sua cabeça não desliga. E talvez eu estou pregando aqui e a tua cabeça está ligada no teu problema. Talvez você chegou na igreja hoje, você ouviu os louvores, você está aqui olhando e ouvindo a palavra, mas a tua cabeça está voltada para o teu problema. A tua preocupação nesse momento é o teu problema. E lá no teu quarto, você rolando para lá e rolando para cá, vai resolver alguma coisa? Se você não conseguiu resolver enquanto você estava de pé, deitado, vai resolver? Sim ou não? Não. Então, meu amado, a partir de hoje, quando você chegar na tua casa, fala: Senhor, eu quero a paz que excede todo entendimento. Eu sei das minhas dificuldades, eu sei dos meus problemas, eu sei o que eu tenho que resolver, mas eu preciso dessa paz, que essa paz invada todo o meu ser, porque eu preciso descansar. Porque eu preciso entregar nas tuas mãos o meu problema e descansar, saber que o Senhor vai fazer. Senhor, entra no meu barco nessa noite, entra na minha vida. Talvez você está na mesma situação de Pedro. E você precisa o que? Se afastar um pouco somente com Jesus. Aqui está o segredo. Ele precisava ter um particular, um a sós com Deus. E quando Jesus fala assim: olha, vamos nos distanciar um pouco, vamos deixar a multidão. Eu preciso falar com a multidão, mas eu preciso estar perto de você. Lá em Gênesis 21, vai falar da história de Agar. Quando Abraão fala assim: olha, despede ela e Ismael, dá um cântaro de água e fala: você precisa ir embora. E ela vai embora para o deserto. Só que em determinado momento a água acaba. E ela começa a ficar desesperada, e ela coloca o menino, e a palavra do Senhor diz que ela vai distante ali um pouco, e fica olhando ali o menino. Mas Deus, Ele escuta a voz do menino. Ele escuta a oração de Ismael. E quando o anjo do Senhor chega diante de Agar, o que ele faz? Ele diz assim: cria um poço aqui agora. Não. A palavra do Senhor diz que ele abriu os olhos de Agar, porque o poço já estava ali. Mas a preocupação de Agar não deixava ela enxergar um poço que mataria a sua sede e a do seu filho. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a preocupação, ela nos cega. Ela não permite que nós enxerguemos o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Porque no meio do problema só há angústia, só há dificuldade. E nós não conseguimos enxergar o quê? O Senhor trabalhando por nós. O poço estava ali, a água estava ali. Mas a preocupação não deixava ela ver aquele poço. A quarta lição que ele nos ensina é aquilo que o pastor Paulo falou aqui sobre compartilhe.
Jesus, ele entrou no barco. O barco era de Pedro, certo? Quem que estava na prova? Pedro. Quem não pescou nada naquela noite? Pedro. Quem estava preocupado naquele momento? O barco era de quem mesmo? E com quem que Jesus falou? Não foi com Pedro. Eu te induzi ao erro. Jesus entrou no barco de Pedro, se assentou e falou com a multidão. Você vai entender isso? Quem que estava decepcionado? Quem que estava enfrentando um problema? Quem precisava de uma palavra naquele momento? Mas Jesus entra no barco, se assenta, descansa e fala primeiro com a multidão. Jesus naquele momento ele precisava de um barco. E Pedro precisava do quê? De peixe. Porque era o peixe que iria pagar as suas contas. Mas Jesus estava ensinando o que para Pedro? E ensina para mim e para você, que eu preciso aprender a compartilhar. O dia que nós mais precisamos, é o dia que nós mais damos. Talvez aquele dia que você levanta, olha, eu não quero falar com ninguém, eu não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém. É o dia que alguém te liga pedindo um conselho. É um dia que você chega lá no teu emprego e alguém senta do teu lado e começa a compartilhar algumas coisas da vida dele, que precisa de um conselho naquele momento. É alguém que vem até você e diz assim, olha, eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma palavra nesse momento, e você está dizendo, Senhor, eu preciso ouvir. Eu preciso receber. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu só vou fazer na tua vida quando você aprender a compartilhar. Quando você aprender o quê? A semear. Ana, ela ia todos os anos lá para o templo com seu marido. O Senhor tinha cerrado a madre de Ana, ela não podia ter filhos, e todas as vezes ela chorava. Ela enfrentava ali humilhações de Penina. Mas a palavra do Senhor diz que um dia ela chegou no templo e ela mudou a sua oração. E ela fala assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu entrego para ti. Ele não é meu, ele é teu. E eu creio que quando ela fez essa oração, Deus olhou e diz, olha, mudou o disco da oração. E a palavra do Senhor diz que Ana, ela sai dali, ela engravida, ela dá a luz a Samuel, e depois do menino desmamado, ela entrega para o Senhor. E quando ela entrega Samuel para o Senhor, a palavra do Senhor nos diz que ela teve mais 5 filhos. Ela entregou um para o Senhor. E o Senhor deu 5 para ela cuidar. Porque Ana aprendeu o quê? A compartilhar, a semear. Queridos, eu quero dizer para você que a colheita, ela é sempre maior do que a semeadura. Quando nós aprendemos isso, a nossa vida ela muda por completo. Se você planta uma semente de uma melancia, vai nascer um pé de melancia, vai dar um monte de melancia, e quantas sementes elas vão produzir para você? É aprender o quê? Semear, compartilhar com aquilo que Deus entrega nas suas mãos. A quinta lição é o quê? Vença os seus medos.
Pedro trabalhou a noite toda e não pegou nada. E o Senhor disse assim para ele: agora, Pedro, você vai voltar por mar alto e vai lançar a sua rede novamente. Jesus faz Pedro voltar para o mesmo lugar aonde foi o seu lugar de fracasso. A mente presa no passado, meu amado, ela te torna um fracassado. Quando Jesus fala assim: ô Pedro, pega agora esse barco e vai lá para o mar alto e lança suas redes. O que Pedro fala para ele? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A mente de Pedro ainda estava o quê? Presa no passado. Mas ele vira uma chave aqui. E é essa chave que eu quero trazer para a tua vida hoje. Para que você se destrave do teu passado por aquilo que tem aprisionado a tua vida, que tem paralisado os teus sonhos. Porque Pedro olha para Jesus e fala assim: mas, por que mandas? Ou seja, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. E foi essa chave que Pedro virou que mudou a sua história. Foi isso que trouxe o novo de Deus para a vida daquele homem naquele momento. Porque ele creu na palavra, porque ele venceu os seus medos. E quando você vence os seus medos, sempre há provisão. Porque a palavra do Senhor diz que quando eles lançaram a rede, eles colheram uma grande multidão de peixes. Eu nunca vi uma colheita de peixe. Você já viu isso? Eu já vi colheita de manga, de laranja, de soja, de um monte de coisa. Mas você colher peixe, não. Mas quando você semeia, Deus faz o impossível para a tua vida. Há provisão. E houve provisão naquele exato momento para a vida de Pedro e para aqueles outros pescadores. Porque a palavra do Senhor diz que foi tão grande essa pesca, que ele teve que chamar ali os seus amigos, veio outra embarcação, e eles começaram a puxar a rede, foi tanto peixe que foram colocados ali dentro daquele barco, que o barco quase veio a pique, quase afundou. Tamanha quantidade de peixes. Aqui mudou a vida de Pedro. Porque eles voltam de novo para a praia. Jesus olha para Pedro e fala assim: ó, de agora em diante, você vai ser pescador de almas. Deus usou aquilo que Pedro já sabia fazer, a sua maior habilidade, que era pescar. O Senhor estava dizendo: ó, eu vou usar você nessa mesma maneira, só que você agora vai pescar almas. E Pedro ali se torna um discípulo de Jesus, acompanha Jesus em toda a sua caminhada. Pedro, ele vê tantas coisas acontecer, tantos milagres, curas, multiplicações, ressurreição. Mas chega um momento que a palavra do Senhor tem que se cumprir. Jesus, ele é morto. E é nesse exato momento que Pedro, ele começa a não entender mais nada. E se você for lá em João 20, vai falar que Pedro estava tão desolado que ele fala assim: ó, eu vou pescar de novo. 3 anos andando ao lado de Jesus,
E quando Jesus é morto ali, ele já não entende mais nada e fala assim: ó, eu vou voltar para a minha antiga profissão, eu vou pescar de novo. E Pedro, ele entra no mar para pescar. Sabe o que isso me ensina, queridos? Talvez você já passou por tantas experiências com o Senhor. Talvez a sua caminhada com Deus já aconteceram tantas coisas. O Senhor já fez tantos milagres na tua vida, você já viu tantas coisas acontecerem. Mas em determinado momento você parou. Talvez por uma decepção, talvez por algum problema, eu não sei. Que fez você paralisar os teus sonhos. Que fez você voltar para o lugar do teu fracasso. Mas em João 20 vai dizer que Jesus chegou de novo na praia. E ele viu Pedro ao longe no barco, e de novo eles não tinham pego nada. Mas naquele mesmo momento o Senhor faz outro milagre. Depois você pode ler na tua casa lá João 20, e você vai ver que pesca milagrosa o Senhor fez na vida daqueles homens. Foram 153 grandes peixes. E o Senhor estava dizendo para Pedro: olha o que eu posso fazer, Pedro. Porque eu posso imaginar ali o Senhor dizendo assim: foram 153 grandes peixes. Jesus separando esse cardume, dizendo: não, é você, eu quero 153. Porque o milagre que Deus tem para a tua vida nessa noite, é um milagre selecionado, meu querido. É algo que é especial para o teu coração, para a tua necessidade nessa noite. E o mais importante disso é o encontro que Pedro tem depois com Jesus, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Eu amo. Mas Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Jesus, mas é claro que eu amo. Jesus ali estava o quê? Firmando as promessas, o chamado que ele tinha na vida de Pedro, o novo tempo para a vida de Pedro. O Senhor estava o quê? Firmando ali, dizendo: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E é isso que eu quero trazer para você nesse momento, meu amado. Assim como o Senhor fez esse novo tempo na vida desse homem, é isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Não importa quais sejam as tuas dificuldades, quais sejam os teus temores, os teus medos, as tuas decepções, o que você tem enfrentado dentro da sua casa, o que você tem enfrentado dentro da sua família, talvez dores de luto, de perda sentimental, mas o Senhor chegou aqui hoje, nessa praia, meu amado, para ter esse encontro com você, para dizer hoje: tu me amas, porque é com o seu dom, é com aquilo que o Senhor já te deu, é com aquilo que o Senhor já entregou para você, é dessa maneira que o Senhor quer te usar. A partir desse momento, Pedro se tornou um grande apóstolo de Jesus. Na sua primeira pregação, quantas almas se converteram? Quantas? 3.000 almas. Em uma pregação. Porque Pedro entendeu.
naquele momento quem era Jesus e o que ele podia fazer na vida dele. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida, um novo tempo. Não desista. Valorize os teus dons. Valorize a tua vida. Valorize aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor te chamou. Valorize o lugar aonde você trabalha. Valorize as pessoas que estão do teu lado. Porque pessoas não são coisas. E o que nós temos que valorizar são pessoas. O que o mundo nos ensina hoje é o quê? Valorize as coisas e menospreze as pessoas. Vá em busca do teu sonho e não importa o que você tem que fazer. Valorize quem está do teu lado. Valorize quem caminha com você. Valorize a igreja que você está. Valorize o pastor que você tem. Valorize o líder do seu departamento. Aprenda a compartilhar, a semear, para que você possa viver o que é um tempo de colheita muito maior daquilo que você um dia semeou. Não deixe que os medos te paralisem. Vença eles, porque quando você vencer, haverá provisão e haverá milagre sobre o teu coração. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Quero que você coloque a tua mão no teu coração agora. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, a Tua igreja está diante de Ti agora, Pai. Que essa palavra, assim como o Senhor fez um milagre, o Senhor fez uma história, fez Pedro viver um novo tempo. É dessa maneira que eu oro sobre a Tua igreja hoje. Há pessoas aqui que chegaram decepcionadas, há pessoas que chegaram aqui sangrando, ó Pai. Há pessoas que chegaram aqui hoje sofrendo decepções, com temores, talvez passando por depressão, eu não sei, mas o Senhor sonda os corações. E a minha oração nesse momento é que o Senhor invada, meu Deus, esses corações, que o Senhor traga alegria, que o Senhor tire os medos, tudo aquilo que impede, meu Deus, do teu povo prosseguir, de alcançar o alvo, de atingir os objetivos, ó Pai, os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nessa noite nós possamos tomar posse, Deus, dessa palavra. Que assim como o Senhor foi na vida de Pedro, que o Senhor seja nas nossas vidas hoje, Pai. Que possamos nos levantar como verdadeiros discípulos, pregadores da Tua palavra, ganhadores de alma, Pai. Que nós possamos ter sede, ó Pai, de falar do Teu amor. Que nós possamos ter sede de compartilhar a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, por cada um que está aqui hoje, para que o Senhor faça cada um viver esse novo tempo, Pai, daquilo que o Senhor tem às nossas vidas. Amém, queridos? Se coloque de pé nesse momento. Que você possa sair daqui hoje, levando no teu coração essa palavra, que ela possa ser plantada no teu coração, que ela possa germinar no teu coração, que ela possa crescer e que ela possa frutificar, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é, mais do que vencedor. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe,
que você vá em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o Cordeiro Santo.